Então, queridos, no capítulo 2, no verso 9, a palavra de Deus nos fala assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Ou seja, como que eu posso abrir mão de ouvir alguém que tem coisas preparadas no futuro que eu não tenho nem a capacidade de compreender? Mas o mais importante ainda nesse argumento, que conhece o amanhã, que sabe se aquilo que eu vou fazer vai dar resultados positivos, que sabe se aquela ação minha, se aquela escolha, ela vai ser abençoada ou vai ser amaldiçoada, que conhece todos os caminhos que estão à nossa frente e que nós não temos essa capacidade. Então, como abrir mão de, através da oração, experimentar essa bênção? Essa é uma pergunta muito forte, queridos, muito clara, que Jesus ensina aqui para mim e para você. Ele sabia o que ia acontecer no outro dia. Ele sabia aonde o evangelho ia ser abençoado. Ficando ali e colhendo, digamos assim, aquele sucesso, curtindo aquele sucesso, né, aquela viralização nas nossas linguagens atuais, ou então ele continuar a sua caminhada como ele tinha programado. Como que ele decide isso? Sozinho? Não. Ele orava. Quando Pedro o encontra ele no lugar de oração, aonde o Espírito Santo trouxe para ele a paz. A Bíblia diz que o nosso árbitro, o nosso juiz, em tudo que formos fazer é a paz. Então você tem duas situações. Bom, eu vou fazer escolher A, aquilo trouxe paz no teu coração, então era da vontade de Deus. Não, eu vou fazer a escolha B. Não, é a escolha B que me deu paz, porque a A me incomodou. Eu senti ali que algumas coisas podiam não dar certo. E a B, por mais improvável que ela pareça, mas quando eu penso nela, meu coração se alegra e a minha mente não fica perturbada. A Bíblia me orienta, me ensina que isso é o juiz que Deus estabelece sobre todas as causas. Paz, porque Deus não é Deus de confusão. Assim a Bíblia termina esse conceito. Então Jesus está ali. E eu só fecho essa questão perguntando para você: como é que você abre mão de conversar com alguém que sabe o que vai acontecer com aquelas tuas decisões, com aquelas tuas questões amanhã? Questão de inteligência espiritual, não é isso, queridos? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que existem outras circunstâncias que quando você ora, né? Então a primeira nós temos ali, com muita certeza, a permanência daquele que começou a obra e vai terminar essa obra, como Filipenses 1,6 ensina. Quando nós olhamos ali em 1 Coríntios 2,9, nós olhamos e vemos de um Deus que conhece o futuro e que por isso merece a nossa atenção. E além disso, Efésios 5, 18 diz assim, queridos, é uma palavra bastante conhecida que diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, estou lendo o verso 15, é o 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Agora, quem que enche você do Espírito? Você consegue, você mesmo, encher teu coração e falar: não, agora eu vou tomar uma dose de Espírito. A Bíblia está falando que não é para me embriagar, mas eu vou tomar uma dose do Espírito. Onde é que você compra isso? Onde é que você consegue? Não. Você vai buscar a presença desse Espírito. É Ele que te enche. E como é que você tem contato com esse Espírito que precisa encher teu coração, esse Espírito Santo? Oração. Oração, louvor, palavra, mas oração principalmente. É por meio dela que manifesta ali o poder do Espírito Santo revelando-se a você e entronizando-se na sua vida. É a oração que sustentava Jesus. Era a obra do Espírito Santo, todas as coisas que Cristo fez aqui na terra, queridos. Todas as coisas que Cristo fez na terra foi com a ingerência, com a ação do Espírito Santo. Porque ele despiu, ele abriu mão da sua glória e do seu poder quando se materializou como homem, que encarnou-se como homem. Então, não há como nós esquecermos desse detalhe. E quando você não ora, você joga fora essa possibilidade. Você deixa de usar esse atributo tão espetacular que é Deus nos encher dele mesmo. Trazer sobre nós a sabedoria dele. Você pode abrir mão da sabedoria de Deus? Há alguém mais sábio? Jean-Paul Sartre era mais sábio que Deus? Descartes era mais sábio que Deus? Aristóteles era mais sábio que Deus? Paulo Freire era mais... Bom, esse não precisa falar nada, não. Mas por que você deixa de ouvir a esse Deus com toda essa sabedoria para escutar a tua sabedoria? Não estou nem comparando com esses pensadores, não. A tua. Ela é mais alta que a de Deus?
Porque quando você não ora, parece que você diz isso, eu não preciso porque eu sou sábio o suficiente. Que nós tenhamos a compreensão desse significado, queridos. Mas aqui, para nós enchermos desse Espírito, nós precisamos dele, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos da oração, né? Então, mais um motivo para você orar, né? Um terceiro. E tem aqui um quarto motivo que está baseado lá em 1 Pedro. 1 Pedro, vamos lá no fim da Bíblia, né? Antes de Apocalipse. 1 Pedro é o 5, 1 Pedro capítulo 5. Eu ainda vou ter edição dos meus vídeos, tá? Que vai aparecer do lado aí. Eu estou esperando alguém ter possibilidade de me auxiliar. A Julinha até ofereceu, mas é um pouco distante para nós fazermos esse trabalho. Mas logo nós vamos estar fazendo um trabalho de diagramação e de edição dos nossos vídeos, que vai ficar bem mais fácil para você entender as coisas. Então, 1 Pedro, capítulo 5, eu estou no 3, agora cheguei no 5, verso 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração é uma terapia, queridos. A oração é um momento em que você extravasa as suas angústias, as suas dores, as suas tristezas, né? A palavra está convidando você aqui a entregar essa ansiedade, lançando sobre ele, lançando sobre o Espírito Santo, lançando sobre quem pode. Tem coisas da tua vida, queridos, vou falar para vocês. Há um dia desse eu estava sentado na sala, a Rose veio para mim e falou: Marcelo, o que está acontecendo com você? Você está muito triste. Eu estava carregado, eu estava muito potencializado ali, essas notícias, essas situações, as manifestações de uma visão de esquerda truculenta, que não aceita a derrota democrática e que hoje age nos bastidores e com apoio de uma mídia apodrecida e de uma sociedade que, em cima do politicamente correto, tem esquecido todas as coisas reais e verdadeiras, usando argumentos que parecem corretos, mas que não têm sustentação nenhuma e que levam as pessoas à destruição. O politicamente correto tem destruído o mundo faz mais de 30, 40 anos e ninguém percebe isso. Politicamente correto, queridos, é uma forma que Satanás usou para enredar as pessoas achando que elas estão indo para o caminho certo, quando elas, de uma maneira muito clara, elas estão esquecendo a essência e o núcleo de solução de todas as coisas. Nós estamos sendo enredados por uma visão imposta em nossa nação por mais de 30 anos de um governo com uma visão totalmente antibíblica e que agora nós estamos sendo bombardeados. Tem a questão do Covid-19, tem a questão das famílias. O pastor comentou isso, eu vou pensar de novo. Queridos, eu tenho atendido muita gente de fora da igreja. Sim, tenho recebido irmãos da nossa igreja, temos estado com eles, conversado, mas também muita gente fora da igreja, com coisas terríveis acontecendo nessa convivência diária obrigatória. Então isso nos sobrecarrega, às vezes eu estava meio cansado. Eu disse: não, amor, não é nada, eu estou cansado só. Cansaço como se fosse um cansaço físico. Mas o que eu fiz? Vim para dentro do meu gabinete aqui, gastei 1 hora falando com o paizão. Arranquei tudo aquilo que estava aqui que eu não aguentava. Pai, segura, o senhor tem sustentação. Deus, isso aqui, ó, isso aqui também não aguenta, não, pega aí para mim. É isso, queridos, oração é isso. É um momento em que você tem a oportunidade de vencer toda e qualquer ansiedade, porque aquele que te escuta, ele é capaz de todas as coisas. E aí, meu irmão, não tem ansiedade que fica quando você consegue fazer isso no Espírito. A não ser que você tenha uma deficiência, algum problema fisiológico, que o teu coração e, na verdade, a tua mente não conseguem, então, alcançar essa realidade, né? Aí é oração, mais palavra e cuidar da tua saúde, tá? Mas quando você está ali apenas cansado espiritualmente, emocionalmente, queridos, se você se derramar na presença de Deus com toda a fé e convicção, Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar e vai te aliviar, né? Então essa quarta motivação, eu teria mais, mas eu quero ficar com essas 4 motivações para você compreender, entender exatamente por que nós oramos. Oramos porque o nosso Deus é aquele que faz as coisas do impossível. Nós oramos porque Ele começou e Ele vai terminar a obra. Nós oramos porque Ele nos enche do Espírito Santo. É obra dele esse enchimento. E é pela oração. Ele conhece o amanhã, Ele sabe do futuro. Então eu não posso abrir mão disso quando vou colocar meus planos e projetos em funcionamento. Antes eu tenho que orar.
E por último, queridos, ele é uma terapia, ele é um momento de relaxamento, de você colocar a sua vida derramada diante de quem pode te estruturar, te ensinar, te aprumar e te mostrar o caminho certo. Ele tira esse peso que você naturalmente não consegue carregar. Agora nós fizemos 4 perguntas ali no começo do nosso trabalho. A primeira delas é quem não segue as circunstâncias. Quem que não segue as circunstâncias? Jesus estava lá, vamos lembrar da história rapidinho? O certo era ele permanecer em Cafarnaum, usando daquele sucesso e daquele impacto estrondoso que teve o ministério dele ali. Essa era a circunstância, mas ele não foi por ela. Por que ele não foi? Porque o Espírito Santo, a oração e a condução de Deus tinham um outro norte, tinha uma outra linha, tinha um outro foco, e ele não abriu mão disso. Não foram as bajulações, não foram as propostas ali de ele parecer mais um dia ali como alguém espetacular, que as pessoas estavam ali olhando, curar e expulsar demônios. Não, ele não queria luz, ele não queria ribalta, ele não queria um palco. Ele teve o púlpito, pregou, ensinou, ministrou. Agora é outro lugar. Quem escutou, escutou. Quem aproveitou, aproveitou. É assim. Né? Naquele momento, o ministério dele tinha uma sequência. Ele tinha que cumprir, ele sabia que ele tinha 3 anos para fazer, ele não podia ficar se prendendo em nada, ele tinha que se manter um curso. E quem dava esse curso para ele? A oração. O Pai, o Espírito Santo. A segunda pergunta, quem que não se empolga com o sucesso? Quem não está atrás do sucesso como solução de vida? Quem não quer as luzes, como eu já disse? Quem é que não se empolga com o sucesso? Aquele que tem algo muito mais importante que o sucesso. Muito mais importante. Muito mais importante que o sucesso de Cristo no seu evangelho naqueles 3 anos é a obra que ele vai fazer na cruz. É essa palavra que foi pregada para um número enorme de pessoas que tiveram então a chance. Chega um momento em que Jesus diz assim, se eles não tivessem visto, se a nação de Israel não tivesse visto os sinais, maravilhas e as minhas palavras, então eles seriam desculpáveis, mas eles são inesculpáveis porque eles viram a glória de Deus e ouviram o Evangelho. Então ele queria fazer isso para todo mundo, para poder ter esse juízo sobre as pessoas e elas conhecerem. Jesus não queria o sucesso do ministério. O sucesso que ele queria era vidas transformadas, não era a exaltação do nome dele. Apesar que João Batista diz com muita clareza, e isso é uma palavra para todo líder e para todos os pastores, importa que ele cresça e eu diminua. Né? Mas Jesus não tinha essa visão de ribalta, não tinha visão de estrelismo. Ele não era coaching, ele não era um pastor gospel, ele era um homem de Deus, ele era o bom pastor, o melhor pastor que poderia haver. A terceira pergunta, quem é que não perde o foco? Quem está ligado constantemente com aquele que lhe deu o foco. Por meio do quê? Da oração. Onde é que foram achar ele? No lugar deserto, no monte, orando. Então, aquele foco que ele tinha, que era continuar o trabalho dele naquela região e naquela manhã ir para outros lugares, ele não se perdeu, ele não foi convencido pelas circunstâncias, porque ele tinha acabado de falar com o dono daquela ideia, daquela perspectiva, daquela obra começada, que haveria de ser terminada. Amém? É isso que a palavra de Deus, nós damos um versículo, né, que fala sobre isso lá, Filipenses 1,6. O que começou vai terminar. Jesus conversava com aquele que estava fazendo a obra o tempo todo. A última das perguntas. Quem então alcança de verdade o alvo? Jesus nos ensina. Quem é Jesus? O Salvador do mundo. O que ele estava fazendo aqui naquele tempo? Vivendo aqui para se tornar o Salvador dos homens. Ele se tornou? Então ele alcançou o alvo. Então nós temos que aprender com ele. Que lógica, que circunstâncias, que sucesso, que outras coisas que não sejam o foco na nossa missão, que é aprender de Deus o que ele tem para nós. Então isso serve para o líder, serve para você que talvez não tenha uma ocupação de pregação do Evangelho, mas na sua vida, nas suas decisões, tudo que você fizer, faça como Cristo fez. Qual que era a profissão de Cristo? Ser o Salvador do mundo. Então, naquele caminhar dele, nessa missão, ele não abria mão de Deus nas orações. Qual que é a tua missão? É ser um contador? É ser um professor? É ser um médico? É sustentar a tua família? Não importa o que você tenha para fazer como missão. Faça como Jesus para que você então alcance o alvo de todos esses objetivos. Nunca saia
da presença daquele que vai dizer para você: esse é o caminho, esse é o norte, esse é o foco. Tá certo? Então é isso aí que eu quero deixar com vocês, encerrando o nosso culto, agradecendo esse momento de você que está nos ouvindo, né? E que o amor de Deus, a graça do Senhor esteja sobre todos vocês. Um bom domingo a todos. E até a próxima, se assim o bom Deus permitir.